Que Jesus nos ajude, que a gente possa aproveitar o momento de estudo, como eu sempre começo falando, com coisas que possam nos ajudar no nosso dia a dia, né? Pois bem, época de Natal. Todo mundo mobilizado com o Natal, né? Campanha de Natal para tudo quanto é lado. Todo mundo pedindo para a gente ser mais caridoso. As crianças pedindo um monte de brinquedo, etc, né? Temos ali. Né? Papai Noel para tudo quanto é lado, não é isso? É uma festa, não é? Às vezes a gente se perde no meio dessa festa e se esquece as coisas que ela realmente representa. Mas quando a gente vai pensar nas coisas que ela realmente representa, às vezes a gente se perde mais ainda, não é? Porque vira e mexe, alguns de nós teve educação católica, eu pelo menos, né, tive, depois que eu virei, falei, não é isso que eu quero uma outra religião que me permita perguntar, que me permita questionar, que me permita usar a razão. Porque até eu conhecesse, não, Natal a gente festeja o nascimento de Jesus, não é isso? Jesus que veio nos salvar. E eu ficava sempre com uma pergunta atrás da orelha, dizendo assim, salvar do quê? Né? Não, o sacrifício dele foi para nos salvar. Tá bom, mas o resto da frase, né? Salvar do quê? E eu acho que eu nunca encontrei nenhuma professora de catecismo que me dissesse do que ele veio nos salvar. E eu sempre ficava com aquela pulga atrás na orelha e dizia, bom, ele deve ter me salvado de alguma coisa muito grave. Eu não sei do que. Não, porque ele veio e o sacrifício dele perdoou as almas daí para frente. E quem nasceu antes? Dançou? Perdeu o Playboy. Quem mandou nascer cedo demais? Devia ter ficado lá esperando. É isso? Não faz sentido. Não pode ser isso. Tem alguma coisa aí que não está dito lá e isso me incomodava. Pelo menos a mim incomodava. Muitas pessoas não. Tem gente que quando a gente começa a falar dessas coisas diz, você gosta de pensar demais, é melhor não pensar, não é? É assim. Uma vez eu fui perguntar para um amigo meu que é judeu, eu falei assim, poxa, as crianças judias devem ter um problema, né? Porque nessa época de Natal, festa para tudo quanto é lado, presente para tudo quanto é lado, elas não recebem nada, né? Ele disse, não, tem uma festa que é Hanukkah, né? Que é justamente no finalzinho do ano, esse ano foi agora já em 28 de novembro, deles foi adiantado, sabe? Levaram vantagem. Foi em novembro, em que as crianças recebem dinheiro. De presente, dinheiro. Eu falei, então tem um Natal disfarçado lá para os judeus também, né? Tem um negócio ali meio... E quando a gente vai pesquisar mais a fundo, é uma data que é festejada em praticamente todas as culturas humanas. Engraçado, né? Peraí, mas não era de Jesus? Jesus é datado, tanto é datado que a gente conta a partir, né, dele. Hoje, quando eu olhei para o calendário, disse, hoje é dia 12, hoje é dia de fazer a palestra, não é? Se fosse outro dia, eu não viria. Se não tivesse calendário, eu estava complicado para marcar o tempo. E isso aí é uma dificuldade que a gente tem de muito. Por quê? Os animais migram. Quando chega na hora, um instinto ressoa dentro deles, e eles levantam de manhã e saem andando para o norte, para o sul e vão embora. Migram. Na África, alguns migram 800, 1.000 quilômetros. Nos mares, então, 10.000 quilômetros andando de acordo com os ritmos da natureza. Controlados pelo quê? Bom, os cientistas ainda fazem isso para tentar descobrir o que controla direito. Mas duração do dia, né, questão magnética, uma série de coisas avisa para eles que está na hora. Está na hora e como eles não pensam, simplesmente eles levantam e vão. Para a gente era mais complicado, né? Tá na hora de ir embora. Peraí, a minha casa, a plantação. Peraí, eu plantei ontem. Não era ontem, não? Já era. Não era assim. A gente precisava entender o tempo. Por quê? Porque a natureza tem ritmos. Muito mais no hemisfério norte. A gente leva uma tremenda vantagem aqui. Quando está na época do nosso verão, a Terra está mais longe do Sol. E no nosso inverno, mais perto. É por isso que aqui as estações são menos pronunciadas, sabe? Nosso inverno não é tão frio e nosso verão não é tão quente, mais ou menos, né? Deu 40 e tantos aí essa semana. Mas não tanto. Não é que nem, você pega a mesma latitude no hemisfério norte, a gente pega Nova York, tá lá mais ou menos igual a gente. No inverno cai neve, metros de neve às vezes na porta, e no verão todo mundo lá morrendo sufocado com uns 40 graus.
Porque lá é o contrário. No verão a Terra está mais perto do Sol, no inverno mais longe. Então, para descobrir e entender esses ciclos, o pessoal precisou medir o tempo. E adivinha o que eles foram olhar para medir o tempo? O céu. Claro que eles tinham que olhar o céu, né? Era o que mudava ano após ano. A Terra não gira em torno do Sol a um ritmo de 1 ano por volta. É o que muda de ano após ano. Até hoje é assim, né? Todo mundo sabe que signo é, não sabe? O que é isso? Isso é conhecimento astronômico. Aí a pessoa diz, não é astrologia, não, é astronomia na época. Né? Eu precisava marcar as estrelas de saber qual era a estrela que estava nascendo naquela época. Então, eu precisava saber, o Sol está contra que constelação? Quando eu digo que eu sou de Leão, é porque no dia que eu nasci, o Sol estava em cima da constelação de Leão. Por isso eu sou de Leão. Viu que bonitinho? Né? E por falar nisso, Leão não tem nada a ver com as estrelas que estão lá, né? Os desenhos são ótimos. Aquelas estrelas que nós aqui no Sul chamamos, aqui no Brasil chamamos tão bonitinho de as Três Marias. Todo mundo deve saber olhar no céu. Antigamente sabia, agora acho que o pessoal não olha mais para o céu. E reconhecer as Três Marias, né? São o cinturão de Orion, lá no hemisfério norte. Vocês já viram que o símbolo não tem nada a ver com o desenho das estrelas, né? Quando você olha o desenho das estrelas, realmente não dá. Era só um jeito de dar nome. Como é que eu vou lembrar as estrelas? Eu preciso dar nome para elas. Então, dava nome. Com isso, começou a se marcar o tempo, literalmente o tempo. Todas as civilizações desenvolveram o jeito de ver o tempo. Os índios aqui na Amazônia constroem as suas tábuas de forma a olhar o nascer do sol. Porque ele precisa ver qual é a estrela que está subindo lá para ter uma ideia da época do ano. Ah, agora é bom para plantar. Por quê? Porque aquele desenho ali da estrela, logo antes do sol nascer, é ele que está ali, é aquele que a gente precisa saber. Né? Stonehenge, as pirâmides, tudo isso ainda tem referência a isso. E é isso que é festejado nessa época de fim de ano. Engraçado, né? Porque o que se festeja é um negócio chamado solstício, né? Justamente de sol, estício de parar. Por quê? Porque o sol anda, indo mais para o sul e mais para o norte quando ele nasce, né? Ele vai para um lado e para o outro. Quando ele está... Isso no hemisfério norte. Aqui é a mesma coisa, mais para o norte, mais para o sul, que é invertido. Lá no hemisfério norte, enquanto ele está indo para o sul, o tempo só piora. Cada vez fica pior. Aí ele vai dar uma paradinha, 3 dias de paradinha, e adivinha em que dia que ele sai da paradinha e começa a andar para o norte? 25 de dezembro. É o dia que as coisas melhoram. Desde Roma se festejava o dia do sol imperial. Era o dia que a partir dali as coisas vão melhorar. O inverno diminui, começa a esquentar de novo, tem mais sol, graças a Deus, a vida melhora. Porque até ali era brabo. Então, é uma data típica de mudança, de alguém que tira a gente das trevas, até porque quando eu ia muito para o norte, lá na Europa, né? Tem o círculo polar, se você estiver dentro do círculo polar nesse dia, então, o sol nem nasce. Né? O sol vai, ameaça nascer, clareia e vai embora. Você diz, volta aqui. Só 3 dias depois que ele volta a nascer. Né? É uma data em que a gente sempre marcou no calendário como importante. Caramba, nessa data coisas boas acontecem. Né? Pois bem, isso tipicamente vai formando uma coisa que a gente chama de mito. Por que mito? Porque é alguma coisa que é compartilhada por todos, mas que precisa de ter uma história para dar suporte. E aí a gente vai inventando as histórias, qualquer que seja. É claro que uma religião que está começando tem um tremendo problema com esse, né? Porque imagina, se todo mundo já festeja alguma coisa, imagina se a partir de amanhã eu digo assim, olha só, está cancelado o carnaval no Rio de Janeiro, todos aqui vão adorar? Não, a maioria nem brinca carnaval. Estou errado? Mas como vai tirar meu feriado? Peraí, eu já combino, eu viajo, eu saio com a família, eu faço não sei o quê, eu vou para Comércio, como vai tirar o carnaval? Não, de jeito nenhum. Então, qual é o... Sinal, o carnaval é outra dessas festas que também está remetida às questões astronômicas, né? Vocês sabem como é que marca o carnaval? Não. O pessoal não é curioso, né? Você marca a Páscoa primeiro.
Como é que você marca a Páscoa? Você procura o equinócio. O que é o equinócio? É o dia que tem exatamente metade do tempo de luz, metade do tempo de escuro. Né? O dia em que a Terra está certinha no meio do caminho. Tem 12 horas de luz, 12 horas de noite na Terra inteira. A partir desse dia, olha que coisa mais cristã. No primeiro domingo de lua cheia, a gente tem a Páscoa. Festa antigamente não tinha luz artificial, né? Não dava para mandar, liga aí a luz para ficar mais claro. Qual era o único jeito de fazer festa à noite? Lua cheia. A Páscoa é o primeiro domingo de lua cheia depois do equinócio. E aí você começa a marcar as coisas todas a partir dali, né? Você marca não sei quantos dias a Sexta-feira da Paixão, 40 dias antes do Carnaval. Tudo está remetido a essa festa. Literalmente uma festa pagã, que celebrava o início da primavera, né? Ué, mas como é que isso grudou na história de Jesus? Porque o que Jesus tinha a ver com isso? Se a Páscoa já era festejada, vocês lembram que ele estava festejando na Santa Ceia? Jesus estava festejando a Páscoa. A Páscoa é para celebrar, né, o renascimento de Jesus, mas ele já estava celebrando a Páscoa, não podia ser para celebrar o renascimento dele mesmo, porque ele, né, não pode, né? Tem algo errado. São datas que já eram marcantes há muito tempo e representavam alguma coisa para a cultura. Então, voltando lá para o Natal, a data em que o sol passa a ganhar de novo é uma data de alegria. A partir dali, tudo melhora. Então, se começou a festejar esse dia. Quando o sol saía da parada dele e começava a melhorar, todo mundo festejava, né? Vamos fazer festa nesse dia para poder comemorar isso. E aí, já era uma cultura reinante. É claro que, como eu falei, os católicos, os cristãos estavam começando a estruturar a religião deles. Na verdade, o Natal é marcado no dia 25, quase 300 anos depois, né, de Cristo. Até porque hoje em dia, historicamente, a gente sabe até que Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Mas isso é outra questão, né? Eles precisavam de uma data dessa para poder anexar a festa que representava já o que eles acreditavam. Que dia que eu vou comemorar a vinda de alguém que mudou a forma de ver a religião? Sim, porque eu vou voltar naquilo que eu deixei pendurado lá, né? Eu falei que eu ficava intrigado com salvar do quê? O que Jesus trouxe de grandemente diferente para a religião? Primeiro, assim, ele já nasce num ambiente que é apropriado para isso. Era a única grande civilização que era monoteísta. Todas as outras eram politeístas. Sim, porque a gente continua adorando isso, né? Até hoje a gente brinca com essa história, a gente não é mais católico, mas quando troveja a gente diz, São Pedro está arrastando os móveis lá no céu. Você acredita que São Pedro é que faz a chuva? Não, claro que não. Mas ele arrastou o móvel agora, você ouviu? Né? Isso é o conhecimento mítico. Atravessa a gente, você fala, todo mundo entende, ninguém questiona, né? Mas todo mundo sabe que é uma história. Mas ainda assim tem eficácia. A gente fala e funciona, né? Perdi alguma coisa, dá uns 3 pulinhos para São Longuinho. Tu não é espírita, não? Eu sou, mas por via das dúvidas dá, né? Não é assim que funciona? Conhecimento mítico. A gente continua fazendo a mesma coisa. Naquela época, a gente tinha embarcado nessa totalmente. Olha só, se eu fiquei violento e saí batendo em todo mundo, não foi eu não, foi Marte, tá? É que eu estava aqui, Marte me tomou, e não era eu que estava brigando, era Marte que veio aqui, ficou muito nervoso e bateu em todos, sabe? Não, sabe, meu bem, eu estava dando em cima do outro moço, mas não era Neu, não, era Afrodite. Ela é fogo, quando ela toma, né? Não sou eu não tenho nada a ver com nada, eu não tenho nada a ver com a raiva, eu não tenho nada a ver com a sedução, eu não tenho nada a ver com ciúme, eu não tenho nada a ver com coisa nenhuma, são os deuses. Deus faz tudo, eu não, né? Esse era o jeito que a gente vinha fazendo religião. As nossas religiões eram politeístas. Tinha Deus para tudo, né? Então, tranquilo, a gente fazia o que quisesse, qualquer coisa, dizia, foi Deus. Deus me fez fazer isso e pronto. Até hoje a gente ainda vê muita gente, né, pegando carona nessa história e botando a culpa no obsessor. O obsessor é o irmão mais perto que a gente tem. Se ele está do meu lado é porque ele sintoniza comigo ali, coladinho, por isso que ele não consegue desgarrar de mim, né? Então ele é igualzinho a mim.
Se eu fiz por conta do obsessor é porque eu aceitei a sugestão toda dele. Não tem culpa nenhuma ele. O máximo que pode fazer é ele ter sugerido alguma coisa que eu queria ouvir. Não é que eu não queria, porque quando ele diz alguma coisa que eu não quero, a gente está na rua, alguém, um bom espírito vira e diz, seja caridoso, eu tranco a janela do carro correndo. Peraí. Tranquei, pronto. Né? Não quero ouvir o que ele me diz, eu tranco rapidinho. Aí ninguém acha nenhum problema de fazer isso. Acho que quando a gente erra por culpa, aí a gente gosta de pôr a culpa nele. É o obsessor que mandou fazer, não era eu não. E a gente fazia isso naquela época de montão. Tinha Deus para tudo. Qualquer coisa tinha Deus que podia fazer. Com exceção dos judeus. Os judeus entendiam que Deus era um. Ainda assim era um meio complicado, porque era um, mas era assim, esses aqui são meus, o resto que se ferre, né? Problema deles. Literalmente era o Deus da guerra. Não, vamos lá, Deus fez a gente ganhar a batalha. Que isso, né? E várias coisas desse tipo. Pois bem, Jesus escolhe uma civilização que pelo menos já tinha algum princípio do que ele queria trazer. Mas quem é Jesus mesmo? Por que ele está escolhendo alguma coisa para a gente? Aí a doutrina espírita me trouxe a resposta de uma forma muito melhor. Porque esse papo de que ele nasceu para morrer na cruz e me salvar, não conseguia entrar. Mas, moço, morria na cruz já aos montes. Muita gente, todo ladrão, todo assaltante, todo assassino, morria na cruz. E ninguém me salvou. Por que Jesus me salvou na cruz? Qual é a diferença? A diferença é que não tinha nada a ver com isso. A diferença é que ele já era um dos espíritos que já cuidava do planeta antes do planeta existir. Ele auxilia junto com outros espíritos crísticos, ou seja, do mesmo nível, né, a formação do sistema solar e a montar esse palco para nos receber como espíritos na Terra. Sim, porque todos nós aqui somos ETs. Não nascemos aqui no planeta. E eu estou falando do que Kardec escreve. Os seres que começaram a se desenvolver no planeta, já tem alguns humanos? Tem. Aquelas civilizações muito primitivas. De resto, todos nós viemos para cá, migramos para esse planeta, porque ele nos oferecia condição de evolução. Então, as nossas necessidades eram compatíveis com a máquina biológica que havia sido montada para nos receber. Né? Eu adoro essa parte, eu sempre falo, termino sendo repetitivo. Que máquina é essa? Bom, a gente olha para ela e vê que gracinha, né? O bebê do animal nasce, já a mãe come a placenta, põe ele nas 4 pernas e ele vai atrás do bando, né? O nosso também nasce até os 10 anos, ele precisa de cuidado, 12, 30, 45, por aí, né? O que será que a gente veio aprender num planeta onde a gente nasce tão dependente? Cooperar, né? É a única coisa que a gente pode pensar. Fazer pelo outro aquilo que eu quero que façam por mim. Isso é cooperação. Eu já ouvi isso de alguém falando. Eu acho que foi Jesus, mas tudo bem. Voltemos para a história. Então a gente veio para esse planeta. E aí, criamos a cultura, né? Formamos os grupos, nos separamos todos em grupos, irmão matando irmão, aquela beleza toda, e tudo porque era Deus. Não tinha nada a ver comigo. Deus mandou, eu fiz, e aí assim sucessivamente. Jesus resolve dar uma canja para a gente. É necessário colocar essas pessoas de novo nos trilhos. Que trilhos? Aquele que reconhece a sua própria consciência como seu guia. Porque de fato é isso. Eu jamais sou tomado por coisa nenhuma. Não é nada que vai me fazer obrigar a alguma coisa. Dizendo textualmente como está na doutrina, não existe arrastamento irresistível. Não é? Ninguém vai me fazer ser agressivo, ser mau, ser violento, nem ser bom, ser caridoso. Sou eu que preciso fazer isso. Pois bem, mas não era assim que estava. Mesmo lá em Israel, o pessoal falou e disse assim, olha só, a gente constrói um templo bem bonito, bem grande, e lá fica o pessoal que estuda a lei. E eles explicam pra gente, né? A gente vai lá, escuta as coisas, escuta umas palestras lá, né, sabe? Nada parecido com o dia de hoje. A gente escuta umas palestras e deixa pra lá o resto, né? Paga umas coisas lá, ajuda lá, dá uns cordeiros, dá uns negócios, dá uns oferendas e pronto, tá tudo feito. É isso? Não. A gente tinha trocado o viver
pelo entender. A gente achava que era mais importante ter decorado as leis, e na época era o Torá, né? Eu sabia de cor tudo que estava escrito lá. Pergunta aí, o que é que está escrito na pergunta 672 do Livro dos Espíritos? Eu digo para você, sei de cor, mas não vivo. Caramba, mas isso não adianta. Isso não serve para nada. Por quê? Porque esse conhecimento, essa cultura, vai ter um reset. Eu tenho esquecimento do passado cada vez que eu reencarno. Eu posso saber o Livro dos Espíritos todo, de cabo a rabo. Eu vou encarnar, reencarnar num corpo novo, vou ter que aprender de novo, vou ter que ler ele todo. Vai ficar mais fácil entender, mas eu vou ter que ler ele todo. Se eu quiser saber, eu tenho que ver. Como é que eu faço para que passar as coisas de uma vida para outra? Vivendo. Literalmente praticando aquilo. Não adianta eu saber, eu posso saber tudo, e se eu não faço, não me serve. Conhecerás a árvore pelos seus frutos. Se a figueira não dá frutos, arranca e manda jogar fora. São palavras de Jesus, né? Do que ele estava falando? Não adianta saber de cor. Eu preciso que vocês vivam isso. Como é que ele resolveu exemplificar isso? Ele encarna na Terra e resolve pegar os seguidores entre os mais pobres e os mais discriminados. Aqueles que não tinham vez. Não é? Ele escolhe pescador, ele escolhe cobrador de impostos. E cobrador de impostos naquela época era super discriminado, né? Porque imagina, eu moro num país que está invadido pela maior potência mundial da época e o cara cobra impostos para a potência, né? Não é nem para o meu país, era super discriminado, era considerado um pária, né? E vai assim, ele pega a maioria dos apóstolos desse jeito. Na verdade, tem uma exceção. Tem um judeu culto, etc. Judas Iscariotes. Engraçado, né? Por que ocorre com Judas? Ele se perde no pensamento. Ele pensa e diz, não, mas esse é o líder popular. Olha o carisma que ele tem. Esse cara tem que libertar Israel. Ele é o líder que a gente espera para vir aqui fazer uma revolução, botar esse romano para fora de rabo entre as pernas, né? E ele resolve forçar a barra nisso, porque ele diz, não, eu sei como é que eu vou fazer. Eu vou mandar prender Jesus, que aí pronto, está tudo resolvido. Quero ver se ele faz tanta coisa. Ele manda levantar os mortos, ele transforma água em vinho, ele vai sair da prisão e vai mandar acabar com esses, né, romanos todos, vai mandar, simplesmente eles vão desaparecer, virar fumaça. E foi o que ele fez. Pensou e errou. Porque o pensamento é assim. O pensamento permite tanta bobagem, não é? A gente já fez tanta besteira em nome de coisas tão bonitas. Você olha para as cruzadas, o pessoal atravessava literalmente meio mundo, saía lá da Europa, ia lá para a Ásia para matar os infiéis. Vem cá, onde está escrito, né, no conhecimento que Cristo deixou, que é para matar alguém. Ao contrário, ele diz que não tem importância, porque o Pai não vai deixar nenhuma ovelha perdida. E perdeu, não tem problema não, o Pai vai resgatar. E é o que ocorre, né? A gente erra, a dor vem e empurra de volta para o caminho, né? Vai, meu filho, volta para lá, faz direitinho que é mais fácil. Não é assim? Quando a gente vai aprendendo a usar as nossas potencialidades, mais facilmente a gente encara as dificuldades do caminho, que deixam até de ser dificuldades, né? A gente olha para o outro que é grosseiro com a gente, já, coitado, ainda está precisando evoluir. E aí fica tão fácil de ver, né? Tá bom. Beleza. Vai com Deus, meu amigo. Né? Teu caminho ainda vai ser árduo, a gente sabe. Em vez de eu pegar e mobilizar um monte de energia para brigar com ele, discutir, dizer quem está certo, não sei o que, não, vai. Não é mais fácil? É um caminho muito mais fácil. Jesus veio justamente para provar isso. Olha só, não tenho exército, não tenho dinheiro, não tenho posses, não tenho terra e mudei o mundo. Bonito, né? Porque ele veio ensinar. Ele veio ensinar que não adiantava decorar o Torá, saber de cor, como o pessoal sabe até hoje. Estudam lá, tal, tem que aprender a ler, aprende hebraico para poder ler o Torá original, né? Normalmente o pessoal não aprende direito, também não sabe o que está escrito, mas também não faz nenhuma importância, né? E aí o pessoal aprendia a ler e não praticava. É o que ele reclama muitas vezes, né? Das
pessoas que estão ali, os fariseus, porque eram justamente pessoas assim. Eram ruins? Não, eles achavam que faziam tudo direitinho, cuidavam da casa, cuidavam da família, iam ao templo, sabiam de cor o Torá e que mais? Mais nada. Igualzinho a gente, né? Se a gente desencarnar, chegar para o mentor e dizer, olha, eu ia no centro todo domingo, estudava o evangelho direitinho, fazia culto no lar, e ele vai dizer, e que mais? Ué, não tá bom não? É pouco. Porque cuidar dos seus até os fariseus fazem. Palavras de Jesus de novo. O que ele está dizendo? A gente precisa aprender a usar as nossas potencialidades para mudar o mundo. E aí o mundo vai mudando. Pois bem, mas se eu me controlar aqui, senão a gente vai falando, termina indo muito. Não é só isso, tem mais coisa que foi acrescentada ao Natal, né? A troca de presentes. Inclusive está na própria história de Jesus, né? Quando Jesus nasce, o que ocorre? Os 3 reis magos vêm e trazem presentes para ele, né? Todo mundo sabe como é que é, Baltazar, Belchior e Gaspar, exatamente. Obrigado aí pela ajuda. Faz tempo que eu não leio essa parte, né? Só que, no entanto, isso não está nem lá direito. Só falam que 3 reis o procuram. Por que é isso, no fim das contas? Do que a gente fala? Essa tradição de troca de presentes já era da época das festas saturnais, lá de Roma. As pessoas trocavam presentes. Então vamos cancelar isso? Lembra que eu brinquei com o carnaval? Vamos cancelar o carnaval, então? Não, de jeito nenhum, peraí. Mas você não brinca, você não se fantasia, você não sai pulando pela rua. Não tem importância, mas deixa o meu carnaval aí, não é assim? Do mesmo jeito. Vamos cancelar os presentes? Não. Cancelar os presentes de jeito nenhum. Vamos deixar os presentes nessa história. Então a gente põe os presentes também. As pessoas passaram a trocar presentes, né? Esse é um dos símbolos que a gente incorporou também no Natal. Muito legal. Só que, na verdade, os presentes que precisam ser trocados não são físicos. Os presentes que precisam ser trocados são justamente o compartilhamento do amor e do afeto. Né? O convidar o outro a participar daquilo que eu construí para mim. Físico, não. Do que eu construí de tranquilidade, do que eu construí de esperança, do que eu construí de fé. É esse o convite a fazer. Né? Então a gente termina se complicando às vezes no símbolo do que é para trocar. Agora eu vou contar uma coisa que ela vai brigar comigo ali. Ó. E o Papai Noel? Onde é que ele aparece nessa história? Tem um São Nicolau, que é um papa já quase 700 anos depois de Cristo, que saía, na época de Natal, a distribuir coisas para famílias pobres. Né? E aí as pessoas começaram a usá-lo como símbolo do Natal, porque ele era uma pessoa muito carismática. E é claro que assim, se a gente queria alguém que distribuísse presente, que viesse trazer alegria, etc., a figura do Papai Noel colou nisso. A gente pegou e incorporou ela no Natal. Que beleza, já temos presente de Papai Noel. Jesus está ficando lá para trás nessa história. E a árvore? A árvore. Francisco de Assis que incorpora a árvore. Para lembrar as pessoas da natureza no Natal. E ele aproveita que assim ele incorpora um símbolo que tinha de um culto ao pinheiro que se fazia desde os druidas. Ele traz a árvore para dentro do Natal também, porque assim a gente junta todas as festas numa só e ninguém reclama de faltar coisa nenhuma. Né? Então hoje a gente tem o Natal lá com os presentes, com a árvore de Natal e com o Papai Noel. E o Jesus foi ficando cada vez mais esquecido. Não é? Por quê? O que ficou esquecido de fato é que a gente precisa fazer frutificar a filosofia que ele trouxe. Se eu estou festejando justamente a saída das trevas para a luz, e a referência que eu estou fazendo isso é astronômica, o período que agora, cada vez o dia será mais forte, o dia será mais intenso, perceba que isso vale tudo lá para cima, tá? A gente aqui embaixo está no período inverso. No hemisfério norte eles estão no inverno, no máximo do inverno, começando no verão, e aqui que a gente está ao contrário. Por isso tem aquelas coisas do coitado do pessoal que se veste Papai Noel, que tem que botar roupa de frio, cheio de arminho, né? Gorro e tudo, e sua pra caramba lá dentro, mas que jeito? O símbolo é do hemisfério norte, a gente vai assim. A gente muitas vezes vai esquecendo do que é que Jesus trouxe e do que ele veio nos salvar. O que o Jesus nascendo diz? Jesus nascendo diz, fala de um esforço enorme
para poder vir trazer uma mensagem. Porque ele era um espírito puro. E às vezes a gente desconsidera essa parte. Parece tão boba, né? Porque a gente está num determinado nível evolutivo que nascer, crescer e morrer é a lei, como diria Kardec, né? Renascer sempre. E a gente pensa que para ele também era assim. Quando o planeta começou, 4 bilhões de anos atrás, bilhões, não é milhão não, mil vezes mil, milhão, mil vezes mil, bilhão, 4 bilhões de anos atrás, Jesus já praticamente não tinha perispírito, já era um espírito puro. Espíritos puros não reencarnam. Então, para ele nascer naquele bebezinho, teve que ter um trabalho enorme. Teve que ir se constituindo todo um perispírito que permitisse a ele entrar em relação com esse corpo de carne. Coisa que já deu discussão aberta dentro do movimento espírita, né? Numa determinada época, quase que o movimento espírita se dividiu em dois, porque metade dizia que Jesus não tinha corpo, metade dizia que Jesus teve corpo. Olha só que coisa, né? Primeiro porque não dá para experimentar de jeito nenhum isso, não dá para voltar no tempo e lá checar, dá licença, deixa eu ver se você tem corpo mesmo ou não, né? Não dá para ir lá cutucar, né? Aí a gente lembra bem a história de Tomé, não dá para ir lá cutucar ele para ver se, deixa eu ver se é de carne ou não. E olha que Kardec diz textualmente que Jesus teve um corpo de carne. Então a dúvida surge porque a gente, além de pensar muito, não gosta de pesquisar as coisas, né? A gente gosta de pensar só para dar corda na fantasia, mas muitas vezes sem procurar ancorar as coisas na realidade. E isso é importante, porque o próprio Kardec era positivista. Ele vai falar sempre disso, né? Se você não consegue provar alguma coisa, se você não consegue encaixar aquilo como verdade, deixa aí, porque a verdade volta reiteradamente. É melhor que eu negue 10 vezes a verdade do que aceite uma mentira. Voltando lá. Jesus teve o corpo de carne, né? E para ter esse corpo de carne, o esforço foi enorme. Imagina como se a gente tivesse que vestir um escafandro muito pesado. Era isso que Jesus teve que fazer para poder lidar com o corpo de carne que tem. Aquele bebezinho que é tão bonitinho, que a gente olha, que gracinha. Para ele era um peso terrível para fazer isso. Mas assim, ainda assim ele veio. Né? Veio porque era importante demonstrar. E perceba que não era dizer, não era trazer uma mensagem, porque isso já tinha sido feito milhares de vezes. Quando foi que a gente parou de receber mensagens dos espíritos superiores? Nunca. Sempre houveram avatares, sempre houveram mensagens trazidas. Era preciso mostrar isso. E foi assim que ele fez. Ele encarnou para mostrar a possibilidade de mudança. Então eu lembrei bonito do irmão X, que se chama... Ih, fugiu o nome. Daqui a pouco vem. O Reino. Ah, pronto. Que ele justamente... Eu comecei a falar e voltou na memória. Se chama O Reino. E ele fala do quê? E ele fala justamente da fundação do reino de Deus na Terra, que é a grande mensagem de Jesus, né? E é muito engraçado que ele faz isso de uma forma poética e começa colocando duas pessoas conversando, dizendo, mas um reino? Como é que um carpinteiro pode fundar um reino? E a passagem é bonita, que diz que eles ouvem um vento passando como se fossem asas batendo, já aparece um rapaz e comenta, claro que pode. Não só um carpinteiro, um pedreiro, um engenheiro, qualquer um funda o seu reino. Isso é de uma profundidade enorme, porque a gente normalmente atribui as tarefas a alguém que é muito poderoso. Esse é outro dos mitos que a gente tem, o mito do herói. Alguém vai vir aqui para me salvar, né? Então, Jesus encaixou nisso, por isso que a gente vive dizendo que ele nos salvou. Né? A gente acha que alguém vai vir e vai resolver os problemas. A gente quer atribuir a responsabilidade, seja para quem for, né? No casamento é sempre assim, a culpa é sempre do outro, né? Quando a discussão sobre os filhos, sabe o que o seu filho fez? Não é assim? Nunca é meu, é seu. Alguém tem que resolver. Eu não tenho nada a ver com isso. Lembra da história dos múltiplos deuses? Pois é, a gente continua tentando se ausentar das coisas. Voltando para lá. Então, no fim das contas, ele fala que qualquer um funda o seu reino. E é verdade. Se eu olhar o mundo pensando no outro sempre como um adversário, eu vou viver num mundo de adversidades. Tudo que fizerem é contra mim.
Né? A minha vizinha corre lá em cima e me acorda no domingo, é de propósito, é contra mim. O meu chefe pede fazer alguma coisa, é contra mim. A minha mulher reclama porque eu cheguei tarde, é contra mim, não é? Tudo é contra mim. O mundo é de adversidades. Eu vivo num mundo que é literalmente uma luta permanente contra tudo e contra todos. Já se eu encaro isso de uma forma diferente, já se eu encaro como todos sendo alguém tentando fazer o mesmo movimento que eu, tentando evoluir, as coisas mudam, porque eu passo a viver num mundo de irmãos, não é? E aí, quando eu vejo alguém fazendo algo errado, eu perdoo, porque eu sei que eu também erro. Não é aquele perdão bobo de, tá bom, Deus está vendo. Não é isso, porque isso não é perdoar, né? E você tentar atribuir a Deus a vingança que eu gostaria de fazer, não é isso? E ele não tem nada a ver com isso. Na verdade, ele já arrumou todo o palco para que a gente evolua, a gente que continua se atritando aí um com o outro. Não é à toa que quando a gente vai ler a definição dos mundos, está lá dito que para passar do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, não precisa uma grande evolução, precisa só que todos resolvam e se empenhem em fazer o melhor. Não vão ser espíritos grandemente evoluídos, mas todos vão estar empenhados em fazer o melhor. É a tal visão do mundo. É olhar para o outro e olhar para o outro como alguém que também está tentando como você. E aí ser solidário com ele. Né? Alguém briga comigo, puxa, meu irmão, a vida deve estar difícil para você. Tem alguém que consegue continuar brigando com alguém assim? Não dá, né? É só pensar, quando a gente chega irritado, se alguém recebe a gente bem, a gente consegue continuar irritado? Não adianta, daqui a pouco você está rindo. Se a gente se propõe a fazer essa mudança da forma como a gente vê o mundo, automaticamente eu começo a fundar um outro mundo em torno de mim, um outro reino onde as coisas funcionam melhor. Melhor como? Então vou ganhar mais dinheiro, vou ter uma casa mais bonita? Não tem nada a ver com isso, porque os reinos não são desse mundo. Ao contrário, quando eu tento transformar isso em coisas, eu só consigo frustrações, porque a minha casa bonita cai, o meu carro estraga, né? A minha beleza física se vai, e assim sucessivamente. Tudo que é da matéria está permanentemente em mudança e está se desfazendo. Permanece o que é do espírito. É o espírito que impõe ordem sobre a matéria e define como ele vai ser. Não tem nada nesse corpinho aqui que tenha mais de 10 anos de idade. Mas eu não tenho mais, não é? A gente vai trocando de átomos permanentemente. O que fica é uma forma que todos reconhecem. Por quê? É o espírito que impõe essa forma a essa massa material que me obedece. Pois bem, assim também com o mundo. Quando eu olho para o mundo e imponho uma determinada forma de funcionar, eu termino conseguindo que ele me responda de acordo com aquela forma. É mágica? É igual aquele filme O Segredo? Não é nada de pensamento positivo. É a forma como eu ponho no mundo. É o convite que eu faço ao outro. Né? Eu convido o outro com a minha ação para um mundo muito mais confortável, para um mundo muito mais acolhedor. Quem não quer? E aí a gente define os limites. Olha só, tem acolhimento sim, mas tem um direcionamento, precisa ser assim, precisa ser assado. Quando você não quer seguir esses limites, deixa ele lá, que não é isso que Deus faz? Ele colocou a gente num mundo em que a gente pode ser tremendamente feliz. Vira e mexe, a gente constrói todos os sofrimentos possíveis. O que ele faz? Deixa ele lá que ele vai achar a saída. E literalmente deixa, porque a gente acha. A gente sofre por um dia, 2, um mês, um ano, 10, a gente diz, não, chega, peraí, não, acabou, não quero mais isso não, vou fazer diferente. Sim, porque a nossa maior loucura é continuar fazendo as mesmas coisas, tentando achar uma solução diferente. Se eu faço igual, o que vai ocorrer? As mesmas coisas. Quem é que tem que mudar primeiro? Adivinha? A minha ação. A minha forma de estar no mundo tem que mudar. E é isso que Jesus vem mostrar. Olha só, pessoal. Vou mostrar para vocês como dá para fazer sem as mãos. Né? Vamos mostrar como é que a gente muda o mundo. E mudou. E mudou. Não é porque ele era... E assim, como eu estou falando da questão concreta. A gente até hoje fala da filosofia de Jesus. A contagem do tempo mudou. Boa parte das religiões tem fundamento cristão.
O que ocorreu? Ele mudou o mundo. E materialmente ele falou, fiz sem as mãos, tá? Foi só com exemplo. Não é? Foi só com exemplo. E é o exemplo que é arrastador. Porque essa é uma vantagem que a gente tem nesse estado evolutivo. O exemplo é arrastador para qualquer coisa. Você passa na rua, tem alguém olhando para cima. O que você faz? Você para e olha para cima também. Se você perguntar, o que você está olhando? Sei lá, ele está olhando, está procurando também. Procurando o quê? Já desse eu vi um programa que o cara não só fez isso, como teve a pachorra de fazer o seguinte. Ele parou do lado de uma árvore e disse, olha lá, uma cobra ali. Aí o pessoal parou. Onde? Ali, ó, naquele galho. Ah, tô vendo. Tô vendo. As pessoas viram aquilo que ele sugeriu. Vê como é que o exemplo é arrastador, né? Imagina se eu faço isso com um bem. Se eu chego amanhã, saio de casa com um sorriso de orelha a orelha, cumprimentando a todos, sendo agradável com todos, o que vai acontecer? Rapidamente as pessoas vão estar reagindo a mim desse jeito, não é? E o mundo em torno de mim vai ficando cada vez melhor. Essa é a grande chave, esse é o grande movimento que Jesus veio trazer. E veio mostrar que isso é para todos. Porque a gente sempre achou que eram os iluminados que iam fazer isso. Não, olha, vai chegar uma meia dúzia aí, né? O pessoal até hoje em dia já dá até nome. Vão chegar as crianças índigo, crianças cristais que vão mudar o mundo. Eu acho tão engraçado isso, né? Até porque, bom, aí eu vou puxar para a brasa para minha sardinha. Eu sou psicólogo, né? Toda criança nasce com 10 vezes mais neurônios do que vai chegar aos 21 anos de idade. 10 vezes mais. Toda criança é um gênio. Qualquer uma. Né? Por isso que ela aprende a falar em 1 ano de idade. Ela aprende a movimentar todo o corpo em 1 ano. Eu quero ver alguém que fez um curso de 1 ano e saiu falando correntemente algum idioma. Ninguém, né? Ninguém. A criança faz isso, tranquilo. Literalmente, esse é o véu que cobre a consciência. Esse monte de neurônio gera tanto ruído neuronal lá dentro que ela não consegue acessar sequer a consciência. À medida que ela vai podando isso e colocando em uso só o que ela de fato exercita, aí ela vai começando a retomar a própria personalidade, modulada por essa máquina. Né? Por isso a infância é tão importante. Exemplo na infância, não adianta dizer nada para a criança. Façam com ela, exemplifiquem, né? Façam de determinado jeito que a criança vai copiar você ipsilíteres. Né? A gente vê isso na criança, você vê a criança andando e o pai andando, você olha e diz assim, ih, é filho, né? Seu filho, né? Por quê? Porque andam igual, falam igual, gesticulam igual. Isso foi aprendido. Se ele aprende isso, ele não aprende a fazer o bem? Claro que aprende, desde que eu faça. Porque não adianta dizer, né? Não mente não, tá, fulaninho? Aí toca o telefone, eu digo lá, vai lá e diz que eu não tô. Adivinha o que vai ocorrer? Ele vai dizer, vale mentir? Tá, não minto mais não, tá, pai? Né? Já começa aí, é a primeira mentira. Né? Então, o que vai ocorrer? Se eu dou o exemplo, se eu construo com as minhas ações um molde para que ele se mire, ele vai fazer isso. Por isso que a infância é tão importante. É por isso que a nossa infância espiritual também é tão importante. Não é à toa que Jesus veio dar o exemplo. Ele não deixou muita coisa escrita. Né? Até o contrário. Quando o pessoal começa a ir demais, fundo demais na filosofia dele, tem produções que às vezes são muito estranhas. Né? São Tomás de Aquino sai com uma base filosófica muito estranha, dizendo assim, não, olha só, Deus é perfeito, não é? Se Deus é perfeito, o pensamento de Deus é perfeito. Tem? Tudo bem, bonito, né? Eu vou mostrar como é que o pensamento da gente engana. Se é perfeito, não pode mudar, porque se mudar, ou não era perfeito e ficou perfeito, ou era perfeito e deixou de ficar perfeito. Então não pode mudar, né? Então Deus não pode tomar conhecimento da matéria. Hã? Como é que é? Isso mesmo. O onisciente não pode saber de nós, porque senão o pensamento dele muda. É isso que o pensamento humano faz. Ele consegue construir raciocínios tão estranhos que as respostas são, obviamente, né, ridículas. E não foi só ele, não, os gregos, com a história da flecha. Né? Se eu tirar uma flecha daqui lá naquela porta, ela tem que passar no meio do caminho antes de chegar na porta, não é? Claro. Mas antes de passar nesse ponto, ela tem que passar no meio do caminho de novo, não é? Então, como sempre haverá um outro ponto no meio do caminho para ela passar, ela nunca chega lá. Verdade? O pensamento está perfeito. O pensamento faz isso. Como é que eu vou checar
se o que eu penso está certo ou não? Agindo. É o exemplo de Jesus. Literalmente isso. Como é que eu vou saber o que faz? Faça e veja o fruto que nasce da sua ação. O fruto é bom? Ótimo, isso é verdadeiro. O fruto não é bom? Arranque e ponha fora. Sem arrependimento, porque a gente normalmente usa o remorso para se paralisar. Ai, meu Deus, como eu pude fazer aquilo? E pronto, está perdendo tempo, né? Porque toda vez que chegava alguém assim para Jesus, Jesus dizia, pecou, tá bom, vai, não peca mais. Não é isso que ele dizia? O pior pecado na época, adultério, né? Adultério era considerado terrível, afinal de contas, mulher, teoricamente, era propriedade. Imagina se a sua casa resolvesse ficar com outro proprietário. Você ia achar muito estranho, né? Era mais ou menos assim que eles pensavam. Aí, quando a mulher cometia adultério, era um crime horrendo. Aí chegam para Jesus e dizem, olha só, cometeu adultério, e agora? Ele vira para ela e diz, quem não tiver pecado pode começar a dilapidar, pode jogar pedra. E escreve na areia. O que tem de mais transitório do que escrever na areia, né? E ele escreve na areia, as pessoas simplesmente vão lembrando, né, dos seus erros e vão indo embora. No final ele pergunta para a mulher, onde estão os que lhe condenavam? Foram todos embora. Eu também não te condeno, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Faça as coisas, veja o resultado. Se não for bom, simplesmente não repita. Faça diferente. Produza um outro jeito. Descubra outra forma de estar com aquele chefe que lhe incomoda, com o filho que não consegue atender suas ordens, com o marido que é chato, com a mulher que lhe provoca dor de cabeça, seja com o que for. Ache outra forma de agir, porque você está literalmente pecando. Pecando como? Errando o alvo. Era esse o significado grego da palavra. Pecar é errar o alvo. Você está fazendo algo que não está levando ao resultado que você queria. Então muda. Sem compromissos com o nosso orgulho, porque não mudar é só um compromisso com o orgulho. Eu sou assim. Pensando o quê? Né? Isso é compromisso com o próprio orgulho. Isso é o que nos mantém tanto tempo fazendo as coisas erradas. É só fazer diferente. Porque aí a gente vai ouvir Jesus dizendo, que beleza, agora sim. Né? Vai, não peques mais. E qual a referência que a gente tem que usar, especialmente para saber o que eu estou fazendo? Dê ao outro a mesma relevância que você. Aí você está fundando o tal reino de irmãos que eu falei. A gente às vezes fala que o outro é o nosso irmão e não percebe direito o que está falando. Né? Porque é assim, todos eles. Qualquer um que está na cadeia, qualquer criminoso, é tão complicado quanto eu. Provavelmente ele não teve as oportunidades de se organizar nessa vida que eu tive. Porque eu não sei se eu passasse pelas coisas que ele passou, o que eu seria. Não, mas eu já sou mais evoluído, sou até espírita, né? Eu sempre acho muito engraçado isso. Que o espírita é aquele que ouviu o chamado da disciplina, né? Primeira revelação, e disse assim, eu não, vou continuar fazendo errado. Ouviu da segunda, do amor, e disse, eu não, vou continuar fazendo errado. Aí vem Kardec e diz, olha só, 2 mais 2 são 4, tá bom? Lei de causa e efeito, você faz, vai acontecer, explicou tudo direitinho, a gente, então tá, então agora vai, né? Que jeito? Não dá para esperar mais, né? Já estamos na última hora, o jeito é fazer, né? Então, a gente está fazendo. Então não somos exatamente os mais evoluídos por sermos espíritas, talvez sejamos os menos. Sejamos aqueles que precisaram ter o pensamento sacudido para poder parar de errar, para poder parar de dizer, não, olha só, a flecha não vai chegar lá nunca, não, né? Eu atirei, mas eu achava que a flecha não ia chegar, porque a gente pensa essas bobagens. Ou Deus não sabe o que a gente faz, não, porque afinal de contas ele é Deus. E eu estou falando de pensamentos de filósofos conhecidos, que dirá dos desconhecidos, né? Que a gente vira e mexe, está filosofando aí na vida, dizendo, não, eu estou fazendo isso para o bem dele. Ele está ficando bem com isso? Não. Então não está sendo para o bem dele, não. É para qualquer um, menos para o bem dele, né? Que a gente possa aproveitar essa época de Natal e pensar no presente maior que Jesus trouxe para a gente, que foi de tornar cada um de nós um apóstolo seu. Qualquer um tem dentro de si o amor, qualquer um tem dentro de si a capacidade de reconhecer o outro como igual, qualquer um tem dentro de si a potencialidade para provocar mudanças no seu mundo. Foi isso que ele trouxe. Mais do que qualquer coisa,
Foi isso que veio nos salvar. Veio nos salvar da inatividade. Veio nos salvar, literalmente, da tentativa desesperada de não progredir. Porque o progresso é indefectível, ele vai nos atingir. E se a gente não quiser ser puxado pelo amor, a gente vai ser empurrado pela dor. Porque é o complemento das coisas. Se eu bato o pé contra a corrente, ela me empurra. Não tem jeito. Eu vou seguir junto, quer eu queira, quer não. Só que se eu quiser, eu vou muito mais rápido. Eu posso evoluir de forma muito mais rápida e levar junto comigo, pelo meu exemplo, muita gente. Ao contrário, se eu brigo com isso, a dor vai me empurrar. Então ele veio nos salvar? Veio. Do nosso próprio orgulho, da nossa própria tentativa de paralisar as leis naturais. Que a gente possa receber esse presente e assumir esse lugar, literalmente apostólico, literalmente de reproduzir o conhecimento de Jesus, de botar ele em ação no mundo, não só no Natal, mas em todos os dias de cada ano.